esse rapazinho que vai fazer a palestra hoje, terceira ou quarta, Ricardo? Terceira palestra. Nosso Ricardo Malhado é voluntário do projeto, faz parte do nosso grupo, é fisioterapeuta e Juiz de Fora há muitos anos. Eu não gosto muito dele não, ele é meu amigo, meu afilhado de casamento, e eu que fui o cupido dele com a minha afilhada e com a minha amiga, que era minha amiga antes dele chegar, forasteiro, né? Veio de fora, meteu a mão na minha amiga, casou e pronto. Aqueles forasteiros que vem, nem olha para o lado e vai. Então o Ricardo está no fundo do meu coração há muito tempo, sem contar o grande profissional que ele é na nossa área de saúde, né? Que eu também sou da área de saúde, mas ele é fisioterapeuta. Então ele vai bater um papo com vocês e o tema é muito legal. Movimentos, né? Como é que é o tema? Cadê? O prazer de movimentar. Tá? Aí volta aquela história, né? Principalmente no inverno. Quanto mais a gente mexer um pouquinho, melhor para as articulações e tudo, ele vai falar isso tudo para vocês. Tá bom? Então eu sou chato que eu não conheço, porque eu conheço então mais ainda. 45, no máximo 50 minutos. Galera, obrigado, daqui a pouco a gente volta. Olha o celular, gente, olha o celular. Vou desligar o celular, que você não sabe. É sério, né? Bom, gente, boa noite. A maioria das pessoas aqui já me conhece, já ouviram eu falar. Na hora que eu chego, começo a falar, o pessoal já vai se ajeitando na cadeira, né? Já vai dando a boa posicionada, já vai se sentindo mais alinhado, mas hoje eu não vim falar muito sobre alinhamento, eu vim falar sobre movimento, né? Bom, como você sabe, eu estou no projeto desde o início, né? O me convidou, além de eu ajudar aqui e tal, ele fazer parte, como ele falou, um irmão que eu tenho, e ele ainda toma conta do meu filho também, tá? Ele... Melhor que você. Né? E leva ele para as coisas, fala muito de futebol, eles adoram Flamengo, eu sou flamenguista também, mas eles são loucos do Flamengo. Mais do que eu sou menos um pouquinho, né? Bem, vou só aproveitar e tirar o casaco, que a gente começa a falar, vai dando calor, né? Então só um pouquinho. Hoje eu vim direto, gente, do trabalho, direto do trabalho para cá e não deu tempo de pegar a camisa. Aí acabou de... Bom, gente, como o Paulo falou, eu não sou daqui de Juiz de Fora, mas já tem 28 anos que eu moro aqui. E hoje eu me considero mais Juiz de Forano do que carioca, na verdade, tá? Então, só para... Assim, eu sou fisioterapeuta, né? Desde 1990, só que eu não trabalho com aquela fisioterapia tradicional que a gente está acostumado, né? De ligar aparelho, desligar não sei o quê, botar para esquentar, não sei o quê, isso tudo é bom, funciona. Mas eu trabalho basicamente com movimento. Comecei com postura, com alinhamento, com flexibilidade, e hoje em dia eu vou por conta do movimento. O que me faz ter prazer de continuar trabalhando, de falar para vocês é isso. É ter prazer de movimentar, tá? Que é o tema da palestra de hoje, né? Então, essa história de falar sobre movimento, a gente pode estar paradinho aqui, todo mundo, mas está todo mundo movimentando, né? Nem que seja para respirar, tá, mas tem muito mais movimento que acontece que a gente não percebe. Inclusive, eu vou mostrar essa imagem aqui, né? E eu vou falar para vocês, se essa imagem já está em movimento, ela está, né? Só que é uma imagem, ela não tem movimento, né? Mas ela está movimentando, porque a gente consegue, a gente está vendo, está mexendo ali. Aí tem umas pessoas que falam, quem está tranquilo, vê ela parado, quem está muito
agitado, vê ela movimentando mais rápido e tal, isso aí para mim não importa se está parado, não importa. É o seguinte, que é uma imagem e se eu olhar ela está movimentando. Então eu queria chegar dentro disso aí para falar para vocês. Vocês estão parados? Não, né? Está todo mundo movimentando. O nosso corpo tem um movimento interno dele que a gente não percebe, né? Os batimentos cardíacos, né? A nossa respiração, que é a base de tudo, que a gente passa o dia inteiro, a gente não percebe como que a gente respirou. E isso daí que eu quero falar para vocês também, porque a respiração é base para um bom funcionamento do corpo. Se eu prestar atenção no meu ar saindo, a yoga usa muito isso, a bioginástica, que eu tenho formação, também usa a respiração como base dos exercícios. Quem faz pilates aí? Todo mundo que faz pilates usa a respiração também, né? Tem que fazer o exercício respirando, né? Para poder organizar o centro do corpo. Então, basicamente, assim, quem já fez RPG também trabalha, faz respiração. E, então, isso aí é a nossa ligação dos nossos movimentos automáticos com os movimentos voluntários, que são os movimentos do nosso dia a dia. Tá? Então, a gente, para a gente perceber essas coisas, a gente precisa sentir. Tá? E o sentir, ele tem uma importância tremenda e a gente não dá valor às sensações. Porque das sensações, a gente tem sensações de prazer e sensações nocivas, que seriam a sensação de dor, que às vezes está perturbando a gente aqui, a gente está sentado, está desconfortável, começa a doer e tal. É um aviso para o seu corpo que está na hora de movimentar, de sair daquela posição de inércia e movimentar e quebrar aquele padrão que está te atrapalhando, está te causando dor. E a gente vai amortecendo isso na vida da gente. Nós não podemos deixar isso amortecer. Tá? Então, como tu estava falando, que o corpo tem as sensações boas e as sensações ruins. As boas todo mundo sabe, né? Receber um carinho, tá confortável, quentinho dentro do seu casaco, isso tudo é sensação boa. As ruins, que são as nocivas, elas fazem parte da nossa vida também. E a gente tem que saber interpretar elas para daí a gente ter prazer no que está fazendo. Então, eu costumo falar o seguinte, gente, que um monte de gente chega para me procurar, envelhecer é ruim, envelhecer vai a gente sentir dor, envelhecer é isso, aquilo. Gente, para eu não sentir dor, eu tenho que morrer, né? Eu vou morrer. Aí eu vou até linkar isso aí. Tem várias pessoas vêm aqui e cada palestra que a gente vê, elas falam bem próximo do que a gente está falando hoje, né? Que a gente tem que... A Flávia, outro dia, na palestra dela, falou sobre ansiedade, sobre que a gente tem que tentar controlar a ansiedade, acabou falando da respiração, né? Eu até dei uma palhinha, falei da respiração também. E todo mundo que vem aqui outro dia foi o cara dos exercícios cerebrais, né? Se a gente estiver respirando, oxigenando, os exercícios cerebrais vão funcionar mais ainda. E o cérebro nosso está intimamente ligado com o nosso movimento, porque as sensações que a gente tem, até de desconforto, é um aviso para o nosso cérebro que manda uma resposta que seria: vou mudar de posição. Tá? Então, essa é uma importância do movimento. Nós somos seres de movimento. Tá? O universo está em constante movimento, igual aquela foto, né, que não era para estar mexendo e mexe. Tá? A gente está em constante movimento, a gente está sofrendo influência da gravidade, que está nos achatando o tempo todo, e nós precisamos vencer a gravidade para movimentar e movimentar com qualidade. Porque se eu não venço a gravidade, tudo fica mais difícil, mais desgastante, mais atrapalhado e mais doloroso. Tá? Então, somos seres que usamos sensações e percepções para movimentar. O que é uma sensação? Né? A sensação é um processo pelo qual um estímulo interno ou externo provoca uma percepção.
Percepção é a habilidade de processar e entender as informações das sensações que os nossos órgãos dos sentidos recebem. A pele da gente é um órgão de sentido enorme, né? E hoje em dia a gente está descobrindo, não sei se vocês já ouviram falar, na fáscia. A fáscia ela é maior do que a pele ainda, ela está por baixo da pele, ela envolve cada músculo da gente, cada órgão, cada víscera. Se a gente pegasse uma pele de galinha e levantar a pele da galinha, não tem um negócio meio gosmento, isso daí é a fáscia da galinha. Nossa é um pouco, ela é daquela forma também, tá? Só que ela é rica em elastina e colágeno. A gente está vendo muita gente que passa creme de colágeno, né? Não tem não sei o que para passar na pele, toma colágeno. Encontrei com um amigo agora na entrada aqui, que falou para mim, Ricardo, estou com um potinho de colágeno, agora vou ficar novinho, não sei o que e tal. Aí eu falei, ajuda. Agora o colágeno, a elastina que tem dentro dessa face, que dá essa firmeza no corpo da gente, tem que ser trabalhado e só funciona se eu movimentar. Então não adianta eu tomar, não adianta eu passar no rosto, passar na pele, se eu não movimentar. E a única coisa que vai manter a gente, vai prolongar a nossa qualidade de vida é o próprio movimento. Não é isso? Bom, então, o corpo sente as sensações boas e ruins. Deixa eu só passar aqui. Eu não botei muito slide, porque eu vou falar mais com vocês, né? Então, nós somos seres de movimento, e o universo está em constante movimento, né? Ele pulsa, né? O corpo da gente pulsa também, né? Como eu já falei, né? O coração da gente bate. Cada respiração nossa é um pulsar. E isso daí faz o nosso corpo ter um movimento que a gente fala que é fluido. E quanto mais fluido ele é, mais qualidade, mais sensação boa a gente tem dentro dele, tá? Então, o movimento combate o adoecimento físico e mental, porque se eu penso no que eu estou fazendo, se eu presto atenção no que eu estou fazendo, eu estou transmitindo as sensações que o meu corpo está recebendo, e isso aí faz as sinapses lá no nosso cérebro. Quem lembra da palestra do exercício cerebral, o cara falou muito disso, sinapse cerebral, tal, que fica amortecido no corpo da gente. Quem fica muito parado, que eu costumo dizer, quem fica assistindo televisão, né? Eu falo que é o assistente, né? Ele fica só assistindo. O cérebro está funcionando, está, mas está faltando uma ligação com o corpo da gente, que ele reclama. E aí, provavelmente, essas pessoas que estão mais paradas vão sofrer mais com a dor. Só que aí você vai falar assim, pô, cara, mas quando eu estou com dor, eu quero ficar quietinho, né? Só que aí, para o momento que você está quietinho, até funciona. Só que na hora que você for movimentar, a dor é pior. A dor é pior, isso aí. E piora mesmo. Porque você está inerte, a sua elastina, o seu colágeno da sua face está paradinho ali e ele vai endurecendo. Então, se eu não movimento, o movimento dá estímulo para ele ter essa elasticidade, que vai sendo perdida com o tempo. A gente vai envelhecendo, né? Que bom, mas nós temos que manter a qualidade dos nossos movimentos. Não estou falando que você, eu era jogador de futebol da minha adolescência. Eu fiquei 20, 30 anos sem jogar futebol. Vou voltar para o futebol, vou virar um atleta? Não é questão disso. O negócio é o movimento, o menos é mais, né? Então, se eu estou sentado aí, vou pedir até para vocês um minutinho aí. Dá uma mexidinha aí, todo mundo. Vê se o corpo de vocês não está pedindo para dar uma mexida, ou pelo menos ajeitar mais um pouquinho para sentar, para mudar o peso do meu corpo lá no meu bumbum, né? Dar uma acertada nele, tá? Cruzar uma perna em cima da outra. Então as pessoas vêm falar comigo assim, cara, tem movimento que é ruim? Não, todo movimento é bem-vindo. Eu não combinei nada com vocês, façam isso, eu faço aquilo. Porque das outras vezes eu venho e falo, né? Pressiona o pé no chão, faz isso, faz aquilo. Não, mas hoje eu vim para o quê? Para pedir para vocês movimentarem puramente isso e perceberem que essa movimentação que vocês fizeram agora vai permitir vocês ficarem mais tempo
me ouvindo, né, ouvindo as minhas conversas aqui. Então, que aí eu vou chegar lá. O movimento consciente melhora a dor. Né, quando a gente fica parado muito tempo, que a gente vai movimentar, dói. Então, se eu tiver um movimento dentro das minhas limitações, testando esses limites sempre para poder aumentar esse limite, cada vez eu vou ter mais qualidade de movimento, independente se eu estou envelhecendo ou não. Envelhecer é um fato. Cada dia que eu acordo, eu agradeço. Opa, mais um dia que eu estou aqui. Mais um dia que eu vou poder movimentar. Mais um dia que eu vou estar me exercitando para conseguir fazer o que eu gosto, o que eu quero. Tá? Então, eu ia perguntar para vocês também isso, né? Se o movimento é tão importante, por que nós paramos de movimentar? Por que a gente fica tão parado? Porque no nosso lado, que é animal, né? Que nós somos, né, animais do reino animal, né? Todos os animais têm isso nele, que é o que? O animal ele movimenta para buscar comida, para buscar alimentação. Ele movimenta para fugir, para não ser preso, para não virar comida. Ele se alimentou, está bem alimentado, ele fica quietinho, paradinho. Se vocês verem, quem tem cachorro em casa, você vê isso, né? O cachorro, ele está quietinho. Na hora que você chega, ele faz uma folia com você. Na hora que você vai comer, ele cola do seu lado ali, que ele quer comer. Você comeu, não sei o que ele comeu, ele vai ficar quietinho. E não quer gastar a energia que ele acabou de assimilar. Só que ele precisa de movimentar. Aí ele levanta e vai lá fazer o xixi dele, vai. Então isso aí são coisas que a gente precisa de manter fazendo. Nós precisamos quebrar um pouco essa inércia, essa parte de ficar parado para movimentar. Tá? E, consequentemente, já falando um pouco sobre envelhecimento, né? Que o corpo não responde, o que foi o que eu falei agora, né? O corpo começa a não responder a gente como ele respondia na época que a gente era novo. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que precisamos movimentar. Tá? E nessa questão do envelhecimento, né? Existem várias cobranças na vida da gente, que a gente se cobra, né? Que seriam, as cobranças são internas e externas, ou seja, as pessoas que chegam para a gente, vamos fazer isso, movimento, não sei o quê, e aí, não quero ficar quietinho, então. Gente, levanta, igual o Falcone fala, né? Levanta, sacode, só que não dá, né? Não dá a volta por cima, não dá a volta pelo lado, né? Que ele fala, né? Então, nós temos que pegar, chamou, tem que vir. Vem para cá, projeto, olha que coisa boa a gente está aqui, mesmo com frio, né? Vou citar uns exemplos aqui, que eu tenho uma amiga aqui do projeto, que da semana passada, né? Você fala o que deixou eu falar, né? Ela estava cheia de dor na festa junina. E ela veio, passou a festa, foi ótimo, ela se divertiu, saiu daqui alegre e com menos dor do que quando chegou, não foi? Dançou quadrilha também? Não sei não, eu fiquei no meio. Mas ficou movimentando. Sim. E foi bom? Foi tudo de bom, né? Tudo de bom. Não é isso? E na quadrilha também, eu falei com o Paul na hora, eu falei assim, cara, eu quero falar semana que vem, por causa... Eu vi na quadrilha um monte de gente que chega aqui e fala comigo, Ricardo, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali, nossa, eu tenho tanta dor, não sei o quê, que dançou a quadrilha, mexeu, movimentou lá, e eu tenho certeza que não sentiu dor na hora que estava dançando a quadrilha. E isso é tudo de bom, você está no seu momento, né, de ter o prazer dentro de você, de você se sentir, né, de você lembrar de quando você era jovem, que a gente dançou, né, que a quadrilha faz parte da nossa juventude, da nossa infância, né, todo mundo dançou, passava no túnel, não sei o quê, o tu e vai, e vem. Cara, isso é muito bom para a gente refazer as sinapses, né, lá no cérebro, que estão fazendo a ligação com os nossos movimentos, e eu tenho certeza que quem dançou a quadrilha só teve alegria e parou até de sentir dor, pelo menos momentaneamente. E isso é a maior prova de quê? Que o movimento tira a dor. Tá? Voltando ao
aos assuntos sobre envelhecimento que a gente não responde mais da mesma maneira, né? Já falei da preguiça, né? Que nós alimentamos querendo ficar quietinho. Vou falando aqui também uma coisa que atrapalha muito o nosso movimento, inclusive quando nós estamos movimentando, né? Que é o celular, que a gente fica na internet e eu vejo pessoas andando na rua, olhando para o celular, não está prestando atenção nenhuma no que está fazendo no andar, esbarra nos outros, trupica, tropeça em alguma coisa, porque o foco dele está ali no celular. Ele não está prestando atenção como ele está andando, né, para onde que ele está indo, ele não presta atenção nem na respiração. Então, é uma dica, né? Vou andar, guarda o celular, não fica andando olhando no celular, não. Por quê? Para você prestar atenção e perceber e sentir o quanto que está te fazendo bem isso. Tá? Fala um pouco do ciclo, né? Do desuso que leva à dor, e a dor leva ao desuso. Então nós precisamos quebrar, só usando, só movimentando, só fazendo que a gente vai conseguir aliviar a dor. Tá? Então vamos pedir mais uma vez aí, gente. Quem estava com a perna direita cruzada, cruza agora pelo menos a esquerda. Tá? A gente precisa disso. Vocês já passaram um domingo em casa assistindo televisão o dia inteiro, deitadinho em casa? Gente, isso é horrível. Na hora que você vai levantar, tudo dói, eu levanto todo endurecido. Por isso que todos os programas têm um intervalozinho, né? Dá um intervalozinho de 3 minutos. Para quê? Para você movimentar e levantar, pegar uma água, né? Ir no banheiro ou qualquer coisa assim, né? Porque antigamente a gente levantava para mudar o canal da televisão, né? Hoje não precisa, né? Pois é. Bom, aí vou falar também aqui eu falei da Lígia, né? Tem que falar do Paul também. Não posso deixar de falar dele, né? Porque aí eu vou chegar na questão da memória, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas ele essa semana, no domingo, ele lembrou, tá, que ele deu aula de step há 30 anos atrás, 40 anos, 30 anos, né? É isso, pô? 40 anos atrás. E aí, olha como é que estava vivo isso na memória dele. Ele foi convidado para dar uma aula de step numa academia. E ele foi lá, montaram os steps tudinho dele e tal, Passaram 30 anos que ele tem, sei lá, 20, 30 anos que ele não dá aula, mas está tudo guardado na memória dele. Ele lá subindo no degrauzinho, descendo, sobe, gira, vira. Hein? Um mês para 61. Pois é, um mês para 61, isso aí. E lembrou e fez tudo direitinho, porque isso estava vivo. Mas se ele deixar isso esquecido na memória dele, vai se apagando. E aí? Igual andar de bicicleta, né? Quem já andou de bicicleta pode ficar anos e não esquece, mas vai ficar difícil. O medo que a gente vai tendo de subir na bicicleta, será que eu vou cair? Será que eu vou conseguir dar um passo nela? Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui muito ativo, tá? Eu já andei de perna de pau, numa época, quando eu era mais novo, que eu morava em Brasília. E nessa época eu andava de perna de pau. Uns 2 meses atrás eu fui num evento com uns amigos, que tem um pessoal que mexe com circo e tal, e tinha um pessoal na perna de pau, mas aquela perna de pau que se amarra, não é aquela que você segura com o braço não, tá? Eu pedi para lembrar. Não, eu fiquei em pé, mas não andei. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, como que... Aí, mas foi mais um medo. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo e tal, eu até teria voltado a andar. Porque na minha memória estava que a firmeza, mas como a perna de pau também era muito alta, aí eu fiquei com medo, falei assim, não, eu vou abrir igual eu vou fazer. Mas eu tenho N outras coisas que eu pratico e faço até hoje. E faço questão de falar isso. Que eu vim do Rio, né? Eu sou surfista, além de fisioterapeuta, eu sou surfista, e
Tem 28 anos que eu moro aqui, então era para ter abandonado já o esporte, porque aqui não tem praia, né? Então e aí, como é que fica? Aí eu pego minha onda no meu estúdio, eu fico nas pranchas de equilíbrio, eu subo em cima dela, equilíbrio em cima, não, eu dou uma volta de skate, vou pelo menos uma vez por mês à praia, porque se eu não for, eu vou cair no esquecimento. Aí a hora que eu for tentar, vai ser igual na perna de pau, né? Eu vou ficar com medo e não vou conseguir, né? Então não deixo de praticar. E adoro isso, e eu uso o equilíbrio, eu uso como forma de movimento para quem vem cuidar comigo, que inclusive assim, vai dificultando, né? A gente vai ficando cada vez mais desequilibrado, né? Com medo de cair, de tropeçar em alguma coisa. Então, tem que ser trabalhado esse medo, né? Bom, isso que eu falei agora, que seria o resgatar da experiência sentido, né? Resgatar o prazer do que você fez numa época da vida e tentar fazer dentro das suas limitações, né? Entender que, hoje eu não consigo correr 100 metros em 15 segundos, mas eu consigo correr 100 metros em 30, e qual o problema? Eu tenho a competição comigo mesmo, né? De estar sempre conseguindo fazer. E, gente, isso daí que eu estou pedindo para vocês, falando com vocês, né, seria o quê? Uma responsabilidade pessoal que a gente tem que ter com a gente, né? Porque se eu tenho essa responsabilidade comigo, de me movimentar, de fazer, o que eu estou fazendo hoje está sendo bom para mim, para pelo menos daqui uns 4, 5 anos mais para frente. O que eu faço hoje vai me garantir de eu estar bem. Lógico que pode vir alguma doença, pode vir alguma coisa que atrapalhe o andamento da história, mas a ideia é, o que eu estou fazendo hoje está me servindo para daqui a 2, 3, 4, 5 anos para frente. O que eu faço só me causa bem, só me traz bem. Essa frase é muito interessante, que é um cara que eu estou aprendendo, estou estudando com ele agora, me chama Rogério Liporassi, ele é PhD em dor, fisioterapeuta, e ele fala isso aí, que o maior veneno para o corpo da gente é o que você oferece para ele. Não é o que você oferece para ele. O veneno está na dose, mas o remédio também. Então, se você oferece para você movimentar, se você fizer demais, pode ser veneno. Agora, se você fizer na dosagem certa, isso vai ser o remédio que você precisa para poder estar cada vez evoluindo e indo mais longe. Estar presente, sentindo e percebendo e movimentando. Essa é a minha sugestão, né? Estar presente. Agora eu estou aqui. Eu estou me sentindo. Eu me sentindo, eu começo a me perceber. E eu me percebo, me sinto e eu movimento. Tá? Bom, isso aí. Agora eu vou falar uns negocinhos. Então, o meu convite, né, que eu tinha falado, só deixar isso aqui, que eu achei essa frase bem interessante, né, da responsabilidade pessoal, convite para a normalidade, né, que eu também queria falar com vocês, porque o normal é eu parar, né? O normal é eu ficar quietinho, eu não tenho mais coisa. Que é o que a gente, quando chega num médico, desculpa os médicos, né, mas assim, a maioria dos médicos eu vejo, as pessoas vão lá, falam assim, você tem uma degeneração muito grande, fica quietinho, não mexe. Nossa, a degeneração vai adorar isso. Ela adora que você fique quietinho, né? Que você vê lá, tem um bico de papagaio. Pô, o bico de papagaio adora que você fique quieto. Agora, quanto mais você movimentar dentro do seu limite, conquistando ou reconquistando o espaço perdido, isso só vai fazer bem, tá? E mesmo porque se eu ficar só parado, com o bico de papagaio vai aumentar, na hora que eu for movimentar vai me doer mais ainda, tá? Falar sobre um pouquinho estou chegando no final aqui, mas tenho que falar um pouquinho do estresse também, né? Aproveitar que a Flávia chegou ali agora, né? Que o estresse faz parte da vida da gente, a gente precisa de ter estresse. Lógico, o excesso do estresse me tira do controle, mas o desestresse, né? Ou seja, eu ficar parado, é a morbidade é falta de movimento, tá? Então,
Na minha conclusão aqui, eu tenho que falar o seguinte, vou voltar daqui a pouco no convite, né, que eu falei com vocês. Que a gente vai movimentar um pouquinho aqui, e até para vocês movimentar depois com a música, tá? Bom, conclusão, o que é? O movimento é importante, o movimento ativa o cérebro e o corpo. As sensações regulam os movimentos, ou seja, se eu estou percebendo que o meu corpo está pedindo para eu movimentar, o que ele está pedindo para eu fazer, eu vou fazer com mais qualidade. Então, na hora que eu for fazer, antes de fazer, não faça. Às vezes, quem já assistiu outras palestras minhas já ouviu falar isso. Antes de fazer, não faça. Antes de fazer, eu vou pensar o que eu vou fazer e como eu vou fazer para fazer bem feito. Tá? Então, aí, com isso daí, para fazer bem feito, a gente precisa exercitar, precisa condicionar o corpo, tá? Até para as mínimas coisas. Um exemplo, eu tenho paciente meu que fala comigo, cara, eu tenho dificuldade de movimentar, de mexer na cama. Então, o que você tem que fazer? Você tem que movimentar na cama. Se está difícil de rolar, role, né? Ah, eu tenho dor nas costas na hora que eu estou lavando a louça. O que você tem que fazer? Tem que dar uma ajeitada na hora de lavar a louça. O que eu vou fazer? Eu, em vez de ficar debruçado para a frente da pia, eu tenho que dar uma torcida para o lado para poder fazer um movimento de torção. Torce para o outro lado, chega um pé para trás, bota um pé em cima do banquinho, mas faça variar da mesma posição para você conseguir fazer. E até o seguinte, chegou uma hora, pô, cansou, meu limite aqui, não aguento mais lavar a louça, quem quiser que termine o resto, né? E vai fazendo desse jeito, vou varrer a casa. Se eu varrer a casa para varrer a casa, vai me doer. Agora, se eu varrer a casa e varrer a casa para me sentir bem, eu vou fazer um movimento com qualidade, eu vou perceber essa movimentação, tá? Então, o convite que eu vou fazer para vocês agora, não sei nem quanto tempo eu tenho mais, mas devo ter tempo ainda, né? Aproveitar que o povo saiu, a gente fica. Né? Tá? Então, eu vou pedir para vocês isso, para a gente parar um pouquinho. Vamos começar sentado, daqui a pouco a gente vai ficar em pé. Descruza agora a perna. Quem estava com a perna direita que cruzou para a esquerda, vai, descruza todo mundo. Chega para frente, desencosta, que é uma coisa também que é péssimo também, né? Encostar. Tá? Então desencosta todo mundo. Isso. Sinta, percebe o seu corpo, como é que ele está agora. Como que seu pé está lá no chão. Como que sua coluna está desencostada. Só para eu puxar aqui, pode continuar mexendo no celular, mas levanta o braço. Então, de boa, exemplo, aproveitar de ter um exemplo, né? Tá ali, levanta ele mais aqui assim, só para aí, é diferente você estar assim do jeito que você estava antes, né? Então, o interessante é isso, eu me organizar para poder fazer. Então, a história que eu acabei de falar, não antes de fazer, não faço. Alguém já soltou, já afundou de novo? Não, peraí, continua lá. Aperta o pé no chão, pé todo no chão. Né? O pé é nosso aterramento, né? O pé no chão, ele aterrou. Na hora que eu aterrei, eu fiz um apoio que chama grounding, né? Não sou bom em inglês, mas em inglês que é o aterrar. Na hora que eu aterrei, que eu empurrei o chão, todo mundo cresceu, não cresceu? Venceu a gravidade. Eu venci, só fazer isso, pô, é tão difícil. Aí a gente pega, sai andando, todo mundo achatado, né? Na hora que vocês apertaram o chão aí, que cresceram, que venceram a gravidade, o esforço de vocês mudou da respiração, não mudou? Nós estamos fazendo esforço agora para soltar o ar. E o interessante é isso que eu falei lá no início. Porque se eu estou solto, relaxado, andando solto e relaxado, eu estou perdendo uma qualidade que eu posso me dar, que vai me fazer o bem para o meu futuro. Né? Tá fechando o ciclo do que eu estou falando, não é isso? Então, olha só, eu desse jeito que eu estou aí, tira um pé do chão. Isso eu estou falando que vocês sentaram. Deixa ele não, um pé só. O outro pé ele teve que apertar mais o chão para você firmar? Teve, velho. Então, eu forcei mais ainda o meu aterramento.
que me trouxe organização. Troca no outro pé agora. Tá? Isso. Você está sentindo isso aí, Batata? Está sentindo isso que eu estou te falando? Não é gostoso de você perceber isso? Mas desencosta lá de novo, você já encostou, né? Então, vamos lá, cresce sua cabeça lá no alto. Isso. E agora, levanta o braço direito e a perna esquerda. Isso. Sentiu que passou uma linha no meio do seu corpo que cruzou de um lado para o outro? Troca o lado. Tá vendo? E o legal é isso, você sentir e perceber, gente, que isso daí nada mais é do que um pouco do andar, né? Eu ando cruzando o braço com a perna. Então, por que eu vou andar com a gravidade me achatando se eu posso vencer a gravidade e ficar leve? Tá? Ó, vou encostar em você de novo aqui, ó. Empurra sua cabeça na minha mão. Isso, que bacana. Guarda essa sensação que é legal para você vencer. Você está mais ereto. E quando você fica assim, você funciona muito melhor, gente. Então nós já levantamos o braço, a perna, né? Dá para levantar o braço direito e a perna direita também, né? Foi diferente. Isso. Foi diferente de levantar a perna direita e a perna esquerda. Ou a perna, ou cruzar, braço esquerdo, isso. Gostei que estão atentos, né? Isso aí. E qual foi a diferença de eu levantar a perna direita com o braço esquerdo e depois levantar a perna direita com o braço direito? Aí matou o equilíbrio. O equilíbrio saiu do meio do meu corpo, veio para o lado. Isso tudo, quem está percebendo esse movimento? É a face da gente, que está ligada, toda interligada, ela participa, ela avisa para o meu cérebro o que está acontecendo, para o meu cérebro interpretar se eu estou fazendo certo, bacana ou errado. Então eu estou pedindo, eu preciso de fazer muito, é bom trabalhar flexibilidade, perfeito, fazer força, musculação, ótimo, maravilhoso. Quer correr, vai correr, mas quer fazer, vai dançar, faz o que você quiser. Mas faz percebendo isso. Isso que falta, a ligação que está faltando, eu acho muito, é isso, que as pessoas vão fazer as coisas e não se preocupam assim, com o que elas estão fazendo para elas mesmo. E é nesse momento que vocês fizeram esse pouquinho de coisa aí, que foi sensitivo, que foi um carinho que vocês fizeram para vocês, que é tranquilizar. Isso aí faz parte dessa organização, de tirar um estresse, de tirar uma ansiedade, eu ficar mais tranquilo, eu me organizar, tudo está junto. Né? Então a Flávia agora está na minha frente aqui, agora que eu não vou parar de pensar no negócio da ansiedade com a respiração, que eu controlo a minha ansiedade com a respiração, e só eu respirando eu consigo eu mudar um pouco o meu pensamento. E eu acho que é aí que vai ligar tudo. Né? O cara que veio falar sobre o cérebro, com a Flávia, comigo, com o Pô, outro dia que falou sobre envelhecimento, sobre atividade física, com todo mundo que vem aqui. Acaba que na hora que junta a história é isso. Autocuidado que a gente está deixando de lado. A gente cuida de tudo. Todos, e esquece de cuidar da gente. E na hora que a gente vai cuidar da gente, dói. Aí eu quero ficar quietinho. Eu não tenho que tomar, tenho que tapear o meu cérebro tomando remédio, né? E aí daí vai. Oi? Uma pessoa que tem uma fratura, melhor. Aí, não, peraí. Aí tem detalhes disso. Gostei da sua pergunta. Estou questionando e pensando em como movimento. Enquanto está fraturado, isso aí eu ia até falar uma coisa, que a gente tem... a dor é física, tá? Existe a dor física. Só que a dor física pode ou não ter lesão. Se tem lesão, teve uma perda de continuidade, ou seja, teve uma fratura, está fraturado. Então, até essa fratura consolidar e formar um calo ósseo, tem restrições de movimento, tá? Agora, se você não tem lesão, não tem por que não movimentar, não fazer. Mas você ficar de repouso,
Mas por conta da fratura. Mas a fratura, enquanto ela está consolidando, quanto tempo demora para consolidar uma fratura? Né? Uns 2 meses, 3 meses? Só que nesse período de 2, 3 meses, eu ainda tenho o seguinte, eu tenho que começar a movimentar, porque se eu esperar 3 meses para começar a movimentar, meu filho, eu vou ter que reaprender tudo lá atrás. Então eu tenho que aproveitar o momento que, enquanto está colando o osso, eu fazer a tomada de peso dele em cima, eu forçar, porque até essa tomada de peso ajuda para o calo ósseo formar. Eu sou experiente nisso, porque além de tratar, eu me trato, né? Eu tenho uma placa aqui do lado, parafuso do outro, cirurgia no joelho, tem corte para tudo quanto é lado. Por causa desses negócios de esporte, de praticar, você acaba se machucando mais. Que é uma outra coisa que é interessante falar também, né? O atleta de ponta, que é o que ganha as medalhas, não sei o quê, esse é o que mais sofre. Se a gente acha que eles não têm dor, eles têm muito mais dor do que a gente, porque eles estão levando o corpo deles ao extremo direto com isso. E eles precisam de cuidados para poder se manter bem. Então, a pergunta se deu a fratura foi até interessante isso. Agora, se ela está consolidada, querida, é movimentar, é andar, é fazer e fazer tudo que você tem direito. Eu já tive uma noção do meu pé. Sim. Quando ajuda a gente que tem deficiência visual, aí eu penso, tem que ficar de repouso, pode caminhar. Na verdade, o repouso não é uma coisa assim, absoluta, tá? Você não vai fazer exagerar para não sofrer mais, mas o mínimo é bom fazer sim. Até bom para você ajudar melhor da torção, tá? Com certeza, lógico, com orientação. Por isso que existe o fisioterapeuta, né? Existe o professor de educação física, existe as outras pessoas para poder ajudar a gente. Que, na verdade, a gente não tem obrigação de saber isso tudo. Por isso que a gente tem que contar com pessoas que têm essa organização para poder ajudar a gente, tá? Mas na questão a melhor ideia é movimentar, tá? Bom, falei agora do atleta, que foi interessante, que me fez lembrar disso aqui. Eu vejo muita coisa assim que eu trabalhei no Sara Kubitschek lá em Brasília também. Eu trabalhei no setor de lesado medular, que são pessoas que ficaram paraplégicas, né, perderam o movimento do corpo. E você vê que a força de vontade deles para se readaptar, não estou falando para voltar a andar, tá? Porque todo mundo chega lá achando que vai sair de lá andando. Mas na hora que ele começa a entender que antes dele andar, ele tem que rolar, ele tem que sentar, ele tem que tocar uma cadeira de roda, ele tem que vestir roupa, trocar de roupa, não sei o que, ele começa a ver quanta coisa que ele aprendeu a fazer, que aí ele vai começando a entender que o andar é por último. Ou, às vezes, nem vai voltar a andar, né? Que é na maioria dos casos. Mas ele aprendeu assim, eu tinha selecionado vídeos até disso daí, de atletas, de pessoas com deficiência, fazendo musculação, tal, a moça na cadeira de roda, pegando peso, levantando. Por quê? Porque ela carrega a filha dela, que é pequenininha. Então ela pega de dentro do berço, levanta a menina. Então, para fazer isso, ela tem que ter força, mesmo estando na cadeira. E aí a gente vê que não tem limite para a gente. Para o ser humano não tem limite, né? Estão meus 2 amigos aqui, né, que não enxergam, e estão aí, vieram como? Veio sozinho, veio andando sozinho? Então, não dá para andar sozinho? Lógico, se tiver de braço dado com uma pessoa para te facilitar, é legal. Mas você vai deixar de fazer por causa disso? De jeito nenhum, não pode não, ué. Ontem eles estavam no Jardim Botânico, encontrei com Tá vendo? Por aí, ué. Bom, gente, eu não sei se o meu tempo já está no finalzinho, porque agora ele fez assim para mim, agora eu já não sei se ele vai fazer outro sinal, eu fico só assim, ai, meu Deus do céu. Bom, mas aí, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá? Eu estou aberto aqui para perguntas, esse finalzinho daí. Tá? E só dizer assim, gente, não parem de movimentar, tá? Não parem, por favor, porque é um movimento que faz vocês virem aqui, né? Dá o exemplo nosso aqui do nosso lado e não deixa mesmo, não. Está acontecendo uma coisa comigo
muitos exercícios de musculação. Aquele abdominal que tem aquela prancha inclinada, assim, que a cabeça vai para baixo, sabe? Sim. Aquilo está me provocando uma dor aqui lateral, sabe? E eu não estou conseguindo também fazer aquela prancha naquela bola, parece tipo pilates, Sim, né? Aquela prancha assim, aquela que seria de estabilização, aquele exercício, né? Isso aí. Então, eu não sei se é por causa do tipo de exercício ou se é alguma outra coisa, entendeu? Então, você já me deu um pouco da resposta, né? Alguma coisa tem que ser adaptada ali para você conseguir fazer, né? Para depois, no futuro, você tentar voltar a fazer. Que tal você, em vez de fazer na prancha inclinada, fazer na horizontal? Para facilitar. Eu vou pedir o né? Porque às vezes no momento... fazer uma adaptação. Sim, isso aí. E aí a questão até da prancha, né? Lá na bola. Se a bola está muito instável, seria interessante ele botar um calço de um lado e do outro da bola para ela movimentar menos, para você não deixar de fazer. E aí adaptando, e você treinando para o quê? Ganhar condicionamento para conseguir fazer. Tá? Agora, pode ter alguma outra coisa no meio disso tudo. Se persistir muito tempo e tal, aí pode ser visto que pode ter alguma coisa, algum desvio de vertebral, alguma coisa assim. Mas isso eu tenho várias comorbidades. Então, mas isso daí, assim, às vezes dá um travamento numa vértebra ou na outra que a gente pode soltar. Isso também pode acontecer, tá? Mas continua fazendo. A minha ideia é essa, não deixe de fazer. Tenta adaptar um pouquinho para depois você voltar ao seu... Tá, muito obrigada. Tá? Mais 2 perguntas. Tem alguém? Meu amigo, eu tenho uma dúvida que é meio cruel. Eu pratico caminhada, né? E toda vez que eu vou estabelecer o limite, o tempo, né? Cada um me fala uma coisa. Eu estou com 52 anos, a parte cardiológica, está tudo certinho e tal, leve desgaste nas articulações do joelho. Aí um fala que eu tenho que andar 5, o outro fala que eu tenho que andar 3, o outro fala, quanto eu tenho que andar? O quanto você acha que vai ser bom para você. Eu consigo andar 3 percursos de 5 km durante a semana, tá bom? Para mim tá ótimo. Agora, se você puder aumentar isso de mais um dia, lógico, você não precisa aumentar com mais 5 km, aumenta mais em outros dias, sei lá, 2, 3 km. Porque, conta o seguinte, para você tentar sempre estar aumentando um pouco mais do seu condicionamento, da sua resistência. Isso aí já é uma área que foge um pouco da fisioterapia. É a parte mais do professor ali que faz a parte do condicionamento. Mas a minha sugestão seria isso, você tem que entender qual que é o seu limite e dentro desse seu limite você trabalhar nele. E sempre estar tentando ultrapassar, aumentar esse limite, para você ter ganho. Porque vai chegar mais lá para frente, que isso daí vai ser tomado aos pouquinhos, né? Que é um tanto do envelhecimento. Então, quando chegar lá mais para frente, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, se você estiver parado e você quiser retomar, você vai retornar com menos. Ou então, aos pouquinhos, você vai entender que talvez o excesso dessa caminhada, o excesso desse esforço pode estar sendo prejudicial para alguma outra coisa. Então, é regular, é ter bom senso. A minha sugestão é isso. Agora, quem entende disso aí é o professor de Educação Física. Tá? Eu trabalho junto com isso, oferecendo para você a leveza do seu andar, o desestresse das articulações, as posturas, isso aí sim, aí é comigo. Eu tenho um mecânico que é um amigão meu, ele uma vez chegou para mim e falou, Ricardo, o professor de Educação Física é o mecânico, né? Você é o cara do alinhamento, que faz o alinhamento do carro, não sei o quê. Então, eu falei assim, pô, foi perfeito, né? Porque se eu faço alinhamento, o carro ele vai fazer a curva melhor, ele vai desgastar menos o pneu, ele vai economizar a gasolina e tal. E o mecânico que está aqui do meu lado faz o quê? Você ter mais potência no seu carro, você ter mais velocidade, aumentar a distância, né?
ir mais longe. Então, para mim, a minha sugestão seria essa, tá? Mais alguém? Última pergunta. É cãibra. Tem uma turma que querendo saber o que acontece quando a gente tem cãibra na hora da Gente, eu tenho cãibra pra caramba também, sabia? Não é a falta de A cãibra, ela pode ser por causa de falta de exercício, ela pode vir por causa de uma posição viciosa e ela pode vir por causa do excesso de exercício também. Normalmente é um desequilíbrio de sódio e potássio do corpo da gente, né? Tá? Aí existe sim, tomar um Gatorade, tomar uma coisa assim que você ajuda. E você esticar, comer banana diz que é bom também. Agora, você veio a câmera, ela endureceu, você tem que esticar para acabar com ela. E outro dia me deu uma, né? Foi de anteontem para ontem. Até hoje eu estou com a sensação ruim de dor na perna aqui. Fica dolorido. Aí o que você vai fazer? Dar um carinho nela, dar uma massageada na perna, com uma bola, sei lá, fazer uma liberação daquela musculatura que endureceu por causa da câimbra. Mas ela vem por conta, assim, por qualquer coisa, normalmente por causa desse desequilíbrio. Não, antes eu falou para fazer a movimentação, eu comecei a me coisar porque eu estava com cãibra. Então, manter esse movimento que é melhor. Quando eu tenho um cãibra em casa, eu vou para o chuveiro e na água fria. Ó, eu costumo fazer o seguinte, eu faço uma misturinha de sal, aquele sorinho caseiro, tá? Eu faço e tomo. Sal e açúcar? Sal, açúcar e água, né? Tem as medidas lá e tal. Eu tomo, vou tomando, tal, mais rápido do que quando dá diarreia, alguma coisa assim, né? Que é desidratação. Mas ele ajuda muito a equilibrar isso aí para mim. Para mim funciona bem. Tomar um Gatorade também ajuda bem, tá? Só isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Tá? Nós te agradecemos. Vou dar só um pitaco aqui nessa parceria que o Ricardo falou, do cara que alinha com o mecânico, né? Porque eu dou aula há 40 anos e nenhum aluno, é só personal, né? Porque eu não tenho tempo de trabalho na prefeitura, então no horário útil estou na prefeitura, antes das 8 estou dando aula, na hora do almoço eu dou aula. Eu não dou aula para nenhum aluno sem fazer um link com o fisioterapeuta e com o cardiologista principalmente. Então hoje em dia, você falou que tem seu professor, né? Seria não, bom. Não é professor não, ele é um treinador da academia, mas ele dá muita atenção. Pois é. Ele é formado? Ele dá a gente aula tem até para pacientes com câncer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada um no seu quadrado, né, gente? Então, assim, os meus alunos, eu peço exame do cardiologista, peço exame postural do fisioterapeuta, tá? Não tem nenhum tipo. Lógico, e não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Em relação ao que o Ricardo citou aqui, né? Eu há 40 anos dou aula, mas aula coletiva eu não dou há 15. E fui fazer doideira de dar aula, doideira boa, né? De dar essa aula de step no último sábado. Step, o bicho pega. Então, assim, o que ele falou, e seria bom, lógico, cada um com a atividade física que lhe convier, com a atividade física que for melhor. Mas as alunas que fizeram a minha aula adoraram, e vocês imaginam eu com quase 61 anos, dando aula coletiva depois de 15, paradão. Há 15 anos atrás eu tinha 77 quilos, hoje eu tenho 88 quilos. Tem esse detalhe também, né? A idade vai chegando, é mais difícil da gente perder peso. Mas, com certeza, o mais beneficiado nesse estado fui eu. Porque teve gente que achou que eu estava tirando onda, mas eu fui, dei a aula, e é isso que eu estou falando, que o Ricardo falou. Cada um movimenta do jeito que pode, arrumando um guarda-roupa em casa, cuidando de plantas, cuidando de animais, caminhando, nadando,
fazendo pilates, cada um escolhe a modalidade mais adequada, que mais gosta, e o negócio não fica mal, né, gente? Bom, com muito prazer.